Sabe aquele quebra-cabeça de ter aplicações rodando em várias nuvens diferentes e, ao mesmo tempo, dentro de casa, no seu data center? Conectar tudo isso de forma segura e consistente é um desafio e tanto. Hoje, a gente vai mergulhar na solução da Cisco, que promete exatamente isso: colocar todas as peças no lugar e unificar esse mundo complexo de redes multi-cloud. Porque vamos combinar, hoje em dia é muito raro uma empresa ter tudo em um lugar só. A realidade é que as aplicações, os dados, está tudo espalhado por aí. É um ambiente fragmentado, e é com isso que a maioria das organizações precisa lidar. A jornada começa, muitas vezes, aqui, no data center tradicional, o on-premise. É o nosso porto seguro, onde ainda moram muitas aplicações e dados críticos para o negócio. Mas, ao mesmo tempo, as equipes precisam de agilidade, de inovação, e para isso elas vão buscar a escala e os serviços das nuvens públicas, como a AWS. E não para por aí, né? Muitas vezes também estão usando outras grandes nuvens, como a Azure. Pronto, a realidade multi-cloud está instalada. Então, como a Cisco propõe organizar esse cenário? Bom, nosso roteiro para entender isso é o seguinte. Primeiro, a gente vai se perder um pouco no labirinto multi-cloud para entender o problema. Depois, vamos ver como um comando central e uma política universal trazem ordem ao caos. Na sequência, vamos descobrir como esses mundos são conectados. E para fechar, vamos ver como tudo isso funciona em cenários do mundo real. Antes de falar da solução, vamos gastar um tempinho entendendo a dor. O que exatamente faz da gestão de uma rede multi-cloud um labirinto tão complicado para as equipes de TI? O problema fundamental é que cada um desses ambientes é como uma ilha com seu próprio idioma, suas próprias regras. O Data Center fala ACI, a AWS fala VPCs, a Azure fala VNets. Isso significa que uma política simples, tipo servidores web podem falar com o banco de dados, precisa ser traduzida e implementada manualmente 3 vezes, de 3 jeitos completamente diferentes. É um processo lento, complexo e, claro, super propenso a erros. Certo? O cenário é caótico. E aí, como a gente unifica isso? A solução da Cisco traz uma abordagem bem interessante, com 2 componentes principais. O primeiro componente é o cérebro de toda a operação. Pensa no maestro de uma orquestra. Esse é o Nexus Dashboard Orchestrator, ou NDO. É aqui, num único painel, que a gente define a política de rede e segurança que vai valer para todo mundo. É a fonte única da verdade. Já o segundo componente funciona como um tradutor local. A gente tem um Cisco Cloud Network Controller dentro de cada nuvem. A função dele é pegar as ordens do maestro, o NDO, e traduzir para os comandos específicos que a AWS e a Azure entendem. Tá, mas como essa mágica da tradução funciona na prática? É aqui que a gente vê a verdadeira inteligência da solução. O pulo do gato está na abstração. Em vez de criar regras para endereços IP que vivem mudando, a gente cria regras para grupos lógicos. Por exemplo, o grupo servidores web ou o grupo bancos de dados. E aí não importa se um servidor web está na AWS ou o outro na Azure. Se eles pertencem ao mesmo grupo, eles seguem a mesma regra. Simples assim. E olha o resultado prático disso. A gente cria uma única regra no NDO, que no mundo ACI se chama contrato. A partir daí, o sistema faz o trabalho pesado. Ele traduz essa regra para a linguagem de cada nuvem. Na AWS, vira uma regra de Security Group. Na Azure, uma regra de NSG. É uma definição para múltiplas implementações automáticas e, o mais importante, consistentes. Então, o fluxo todo fica muito simples, em 3 passos. Primeiro, define a política uma única vez no NDO. Segundo, o NDO manda essa política para os tradutores em cada nuvem. E terceiro, esses tradutores aplicam as regras usando os recursos nativos de cada provedor. Isso não só simplifica a operação, como reduz drasticamente o risco de erro humano. Beleza, as políticas estão unificadas, mas e o tráfego? Como a gente garante que os dados vão fluir de forma segura e eficiente entre todos esses mundos? Com as regras no lugar, o sistema começa a construir as estradas para o tráfego passar. Para conectar o data center com a nuvem ou uma nuvem com a outra, ele cria túneis seguros usando uma tecnologia chamada VXLAN. Basicamente, ele encapsula o tráfego para ele viajar por qualquer rede. Agora, quando a comunicação é dentro de uma mesma nuvem, aí ele usa as rotas nativas de alta velocidade para ter o máximo de eficiência. Para isso ficar bem claro, vamos visualizar um exemplo super comum. Uma aplicação que está na AWS precisa conversar com um banco de dados que está lá na Azure. Como isso acontece?
O mais legal é que, para a aplicação, essa comunicação é totalmente transparente. Ela nem faz ideia de que o banco de dados está em outra nuvem, em outro continente, talvez. Por debaixo dos panos, o sistema cuida de tudo. O tráfego vai para o Cisco Cloud Router, é encapsulado num túnel seguro, viaja até a outra nuvem, é desencapsulado e entregue no destino. Tudo isso com a política de segurança sendo aplicada em cada etapa do caminho. Ok, a tecnologia é impressionante. Mas, no fim do dia, o que o negócio ganha com isso? Vamos olhar para um caso de uso bem prático que essa solução viabiliza. Imagina um cenário poderoso, um e-commerce que precisa estar sempre no ar. Com essa solução, é possível rodar a parte web da aplicação em duas nuvens ao mesmo tempo, na AWS e na Azure, para ter máxima redundância. Enquanto isso, o banco de dados com as informações sensíveis dos clientes fica seguro e protegido dentro do data center da empresa. No fim das contas, essa abordagem entrega o melhor de todos os mundos. A gente tem a flexibilidade de colocar cada parte da aplicação na nuvem que faz mais sentido para ela e, ao mesmo tempo, mantém a segurança e o controle de ter uma política centralizada governando tudo. Se tem uma ideia para a gente levar para casa dessa conversa, é essa: a profunda simplificação. É sobre gerenciar toda a rede híbrida e multi-cloud como se fosse uma coisa só, um sistema único e coeso, uma política para governar todas as outras. Quando a gente quebra essas barreiras e as diferentes linguagens de cada ambiente, modelos como este nos fazem repensar a própria ideia de infraestrutura. Será que, em vez de uma coleção de lugares separados, a gente está caminhando para ter um único pool de recursos lógicos? Fica aí a pergunta: seria esta a chave para uma nuvem verdadeiramente unificada?